Somos alunos do SESI 397 e nesse trabalho iremos falar sobre o tema Filosofia na Ciência. Vamos citar o conhecimento científico e o senso comum, diferenças e semelhanças entre filosofia e ciência, e a epistemologia, e alguns filósofos que criaram teses, como Thomas Kuhn. A grande importância do conhecimento filosófico. Desse tipo de conhecimento é desenvolver a capacidade das pessoas refletirem e relacionarem sobre as questões de existência, já que a filosofia serve para refletir sobre a vida, sobre o ser humano e para se questionarem as coisas, como disse o professor Merlin em um seriado. A diferença entre o conhecimento científico e filosófico é que o conhecimento científico se baseia em experiências para testar a veracidade e a validade de uma hipótese. O conhecimento filosófico, por outro lado, possui um caráter puramente racional e lógico, ou seja, não requer que testem a validade das hipóteses e tampouco as comprovem para a ciência. Já o senso comum diz respeito às crenças naturais e ordinárias produzidas por uma determinada cultura e transmitida pela tradição referente tais culturas, e que são tomadas como plenamente verdadeiras. Não podemos falar que a filosofia é uma ciência por conta da diferença nos métodos de estudo. Enquanto a ciência busca conhecer objetos bem limitados, a filosofia é ampla com as possibilidades de estudo. A filosofia surgiu muito antes da ciência. Enquanto as ciências datam do período da modernidade, no século XVI, a filosofia teria surgido no século VI a.C. O que tem em comum entre as duas áreas é que as duas buscam pelo conhecimento que seja válido e racional, que fuja do senso comum e que seja passível de validação, seja pela razão ou pelas demonstrações e pesquisas empíricas. Semelhanças e diferenças. Mesmo com suas diferenças, não podemos falar que a filosofia e a ciência são totalmente distintas uma da outra. Por meio da filosofia, as ciências encontram um caminho para formarem-se como uma busca de conhecimento racional, aparando-se na necessidade de estabelecer-se algum tipo de validação do que é conhecido. Enquanto a filosofia lida apenas com argumentos e conceitos, a ciência lida com a prática, além de que a filosofia busca questionar a sabedoria e fornecer fundamentos para as várias ciências. Agora falando um pouco da epistemologia, ou teoria do conhecimento, o episteme da palavra, ela vem do grego e significa conhecimento. E logia significa estudo. Logo, fica o estudo do conhecimento. E ela surgiu com os filósofos pré-socráticos, principalmente com Platão, Sócrates e Aristóteles. Cada um deles tinha um método para explicar suas ideias. Entretanto, esse estudo do conhecimento só ganha força na Idade Moderna, na mesma época que o humanismo, o Renascimento e o Iluminismo, que estavam ganhando seu espaço na sociedade. E a epistemologia ela tem algumas diretrizes, que são a crença, que é algo tido como verdade para o indivíduo. A verdade ela é incerta, pois vai depender da percepção de cada pessoa. E a justificativa, elas são as provas apresentadas em apoio à verdade de uma crença ou afirmação. Thomas Samuel Kuhn foi um físico, historiador e filósofo da ciência estadunidense. Ele nasceu em 18 de julho de 1922, Estados Unidos, e morreu em 17 de julho de 1996. Kuhn é conhecido pela sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas, na qual defende o contexto de descoberta, focando nos aspectos psicológicos, sociológicos e históricos, acreditando serem características fundamentais para a revolução da ciência. Afirmando também que a ciência é uma atividade que consiste em resolver problemas, como um quebra-cabeça, criando assim a teoria do paradigma.
Thomas descreve os paradigmas como realizações científicas universalmente reconhecidas que fornecem problemas e soluções modelares, sendo um conjunto de leis, teorias, métodos e experimentos que conduzem à ciência. Existem também as anomalias, que são consideradas os problemas ou os atrasos no encaminhamento científico. Paul Carl Fairbairn foi um filósofo e epistemólogo austriaco, nascido em 1924 e falecido em 1994. O filósofo representa a radicalização sobre os fundamentos da ciência. Ele postula que a ciência é uma atividade metodologicamente anárquica e que é apenas um dos modos de vida possíveis. Isto porque há vários fatores que determinam o desenvolvimento científico, desde a metafísica até a política e economia. Para Paul, a escolha pela ciência é estética e subjetiva, isto é, depende de uma aceitação que ainda é só aderida massivamente por ter sido imposta como modo de vida superior, enquanto conhecimento. Não deveria distinguir cidadão-ciência, ou seja, da metafísica, do mito, da poesia e etc. Já que para Fairbairn não há universalidade metodológica, o que decorre em um pluralismo teórico, no qual as formas de vida e pensamentos possam coexistir democraticamente.